Como que a gente faz um orçamento? Vamos começar do começo, começar do zero. Para falar de curva ABC e começar do zero, a gente tem que falar sobre orçamento. Impossível fazer uma curva ABC sem ter orçamento. E que tipos de orçamento existem? Poucas pessoas sabem sobre isso, né? Existe aí pelo menos uns 4 jeitos diferentes de você calcular quanto vai custar a sua obra, tá? Entre elas, o que eu posso citar aqui para você? O orçamento por estimativa, o orçamento paramétrico, que são orçamentos onde a gente faz uma avaliação inicial dos custos de obra, usando muitas vezes históricos de obras similares. Então, você já fez uma obra desse tipo, você sabe que ela vai custar aproximadamente tanto por metro quadrado. Esse é o orçamento por estimativa, o orçamento paramétrico, que a gente também pode se basear, por exemplo, no CUB. Já ouviu falar do CUB? Coloca aí nos comentários para mim se você sabe o que é CUB, custo unitário básico, e como usar o CUB. Se você tem dúvida, a gente pode fazer uma live sobre isso, tá bom? Então, a gente usa lá esse critério do custo por metro quadrado. Você não sabe muito bem ali o quanto de fato custa, mas você tem uma noção, tá? É noção, aí é que tá a questão. Um segundo tipo é o orçamento preliminar. No orçamento preliminar e no orçamento por etapas de obra, a gente já vai afunilando um pouco mais esses critérios. Por quê? A gente vai falar ali de custo por metro cúbico, custo por metro, custo por quilo. Então, a gente já vai tendo uma ideia mais a fundo do quanto vai custar. Por exemplo, você tem uma noção de quanto vai usar de concreto para fazer um edifício de 12 pavimentos. Tem como fazer o orçamento preliminar disso? Tem como sim. Então, a gente sabe qual que é o custo por metro cúbico disso, tá? Então, esse seria um orçamento preliminar. Mas, com nenhum desses, a gente vai conseguir fazer a curva ABC. O que a gente consegue, de fato, fazer uma curva ABC que vai te ajudar a gerenciar a tua obra, a enxergar por trás dos panos, é o orçamento analítico. Não tem como, tá? O orçamento analítico, ou também orçamento executivo, chamado pelo orçamento executivo, ele é mais assertivo. E por que ele é mais assertivo? Porque a gente se baseia no projeto executivo, a gente se baseia nos projetos complementares, em documentos técnicos, visitas técnicas. Tudo isso faz com que a gente consiga diferir todas as fases de obra e o que compõe cada uma das fases de obra. Mas o conceito básico do orçamento analítico é EAP, Estrutura Analítica de Projeto, tá? Por quê? A gente tem na EAP que pensar da seguinte forma: a gente vai elaborar pacotes de serviço ou pacotes de trabalho, onde a gente vai decompor o serviço final em pequenos serviços. Como assim, Marília? Ou exemplo aí, nada melhor do que uma imagem, né? A gente tem lá o serviço final, que seria o quê? A residência, tá? Então, a residência é a minha entrega final ao cliente. Como é que eu vou dividir essa residência em pacotes de serviço? Eu tenho N pacotes de serviços por aí, mas eu vou ter lá fundação, alvenaria, acabamento, N, né? Estou dividindo em 3 aí para você, para a gente simplificar esse exemplo. E aí, dentro deste pacote de serviço, eu ainda posso esmiuçar ele e ir ainda mais a fundo e entender que, por exemplo, a fundação, ela vai ser composta ali por escavação, armação, concretagem. Dentro da concretagem, eu consigo ir ainda mais a fundo? Consigo compor em materiais, então, por exemplo, areia, cimento, brita. Consigo entrar ainda em... Boa noite, Keffel, tudo bem? Keffel, meu aluno da turma 2, gosto muito de você. É um aluno muito aplicado. Fundação, então, concretagem, também consigo entrar em serviços, né? E assim por diante. Então, isso aí vai formar a nossa estrutura analítica do orçamento, tá? Então, eu vou a nível de insumo o mais detalhado possível, e é essa a função, tá? Aí eu vou fazer o quê? Pegar essa EAP e dividir entre custos diretos
e custos indiretos. Por quê? Custos diretos, maioria aí já sabe, se alguém não sabe, vou explicar rapidamente aqui. Os diretos é basicamente o que eu vou entregar para o cliente no final da obra. Custo com material, custo com mão de obra para fazer os serviços que vão ser entregues. Alguns serviços a gente considera equipamento, mas outros vão lá para os indiretos. Por quê? Os indiretos são todos aqueles custos que eu tenho para fazer a obra acontecer, mas que não necessariamente eu vou entregar para o meu cliente ou entregar com a edificação lá na entrega das chaves. Então, isso aí basicamente é custo com equipe técnica, equipe de apoio, despesas com água, energia, locações, né, como andaimes, seguros também, fretes e imprevistos. Eles são indiretamente associados ao serviço de campo. Sem saber isso aqui, você não sai do zero com a curva ABC. Então, você tem que saber que existe orçamento, existem diferentes tipos de orçamento. No orçamento analítico, é o que a gente faz, a curva ABC é obrigatório. O orçamentista terminou o orçamento, gera a curva ABC. Gera a curva ABC, tá? Sempre, 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 sempre. E aí a gente tem que ter isso aí bem definido, os pacotes de trabalho divididos entre custos diretos e indiretos. Keffel perguntou, pedreiro ADM, o que é? Se for custo da administração central, tem orçamentos que consideram como custos indiretos ou até mesmo na parte do BDI, tá? A questão da mão de obra, quando a gente vai orçar, a gente tem que sempre entender qual é a cultura da construtora ou qual é a cultura da pessoa que vai construir. Se ela vai também contratar essa mão de obra terceirizada, então por metro quadrado, né, por empreita, ou se são pedreiros de equipe própria, né? Então aí acaba nessa questão, às vezes, indo para direto ou indo para indireto. É relativo. A gente sempre fala, é muito complicado, né, essa questão. Tem gente que fala que é indireto, tem gente que fala que é direto, certos custos, por exemplo, como esse, pedreiro. Mas eu falo o seguinte, não se preocupe com essa dúvida, tá? O importante é você considerar esse custo, tá bom? Considere esse custo e não esqueça de considerar, porque principalmente mão de obra dá um grande impacto aí na curva ABC. Então, quando eu elaboro o orçamento analítico, eu vejo que vários insumos e serviços vão se repetir na minha EAP. Por exemplo, eu vou fazer o serviço de concretagem. Eu faço concretagem lá no início da obra, por exemplo, nas fases de fundação, e vou fazer concretagens lá no final da minha obra, por exemplo, vou fazer uma calçada, algo do tipo. Para ambos os serviços de concretagem, eu vou usar, por exemplo, o insumo cimento. E aí, para eu fazer essa curva ABC de insumos, eu vou precisar compilar essas informações para saber o quanto eu tenho de insumo cimento na minha EAP, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se eu reunir esses itens por semelhança, então, e por custo total, a gente vai saber o quanto esse insumo cimento ele vai representar em relação ao meu orçamento. Então, na minha estrutura completa, quanto que eu vou gastar de cimento na obra inteira? Do início ao fim, a obra durando 24 meses, eu consigo saber? Consegue, com o orçamento analítico. E como que eu consigo saber se o custo com cimento vale a pena eu ficar negociando ou não? Com a curva ABC, tá? Eu vou ter, então, grupos de itens que têm destaque e com poucas ações eu vou gerar um grande impacto. E eu posso gerar um impacto positivo, um impacto para mais ou um impacto para menos. Por quê? Se aquele item ele é um item que eu consegui, um item significativo, né? Ele é relevante no consumo da obra como um todo, e eu consigo uma boa economia nele, isso quer dizer que eu vou conseguir uma grande economia na minha obra, porque um item pequeno, em relação a muitas vezes até quantidade, gera um grande impacto. Mas o contrário também é verdadeiro, porque este item, se eu estourar o custo dele, eu posso gerar um prejuízo também muito grande.
Então é para isso que a gente vê a curva ABC, né? Você saber dar o peso real às coisas.